Então, vamos calcular alguns limites, tá? Laterais, que eles vão ser importantes até para os próximos assuntos, né? São limites no infinito, né? Limites infinitos e no infinito. Então, vamos buscar entender isso. Então, tem aqui o limite, quando x tende a 3 pela direita, né? De 5 sobre 3 menos x. Bom, primeiramente, né, vamos botar aqui numa reta. Vou pegar essa reta e vou botar o 3 aqui que ele está falando, tá? A gente deseja calcular esse limite quando o x ele tende a 3 pela direita, por aqui, tá? Pela direita. Então, já que é pela direita, significa que os valores, né? Significa que o valor ele não vai ser o 3, né? Porque x ele se aproxima de 3 pela direita. Ele vai ser um pouquinho maior que 3, tá? Vai ser um número um pouquinho maior que 3. Imagina um númerozinho aqui bem um pouquinho só maior, tá? E isso vai influenciar na hora da gente fazer a conta, porque a gente não vai fazer uma conta algébrica igual a gente está acostumado a fazer. Tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vou escrever primeiro o limite todo, né? Limite quando x tende a 3 mais, de 5 sobre 3 menos x. Tá? Como é que a gente vai resolver essa conta, né? Bom, isso vai ser igual. Primeiramente, a gente sabe que a gente pega e substitui o valor, não é? Geralmente é isso que a gente faz. A gente pega e substitui o valor. Então, vamos fazer isso. Só que tem um porém. Quando eu for substituir aqui no x, eu não vou substituir o 3, porque 3 menos 3 daria 0, anula o denominador, e não pode, né? Eu vou pegar e vou botar o 3 com esse sinalzinho de mais aqui, para indicar que ele é um número que se aproxima de 3 pela direita. Ele é um pouquinho maior que 3. Se ele é um pouquinho maior que 3, ó, e o sinal de negativo está nele, ó, o menos está nele. Se ele é um pouquinho maior que 3, significa que o resultado desse número vai ser negativo, tá? Por quê? Quando a gente está somando, né, se o número maior ele for, por exemplo, menos 4 mais 3. Se o número maior tiver negativo, o resultado vai ser negativo. Não é verdade? Se o número maior tiver no número negativo, o resultado vai ser negativo. Então, como foi só um exemplo, como o x ele se aproxima do 3 pela direita, ele é um pouquinho maior que 3. E como ele está negativo, o resultado vai ser um número negativo, tá? Então, já temos aí o sinal da nossa resposta, tá? Vai ser negativo. Agora tem um porém. Eu vou dividir o 5 por um número que ele não vai ser 0, tá? Se o número fosse 3, seria 0. Mas como não é, como o valor aqui em questão, ele vai ser um pouquinho maior que 3, então quer dizer que esse número vai ser quase 0, porque seria como se eu estivesse fazendo um 3 menos 3. Só que é um 3 menos 3, esse 3 aqui ele é um pouquinho maior que 3, tá? Então, é um número que ele é quase 0, ele não é 0, ele é quase 0, tá? Ele é quase 0, ele vai ser um número bem pequeno. Quando eu divido 5 por um número bem pequeno, vai dar um número absurdo de grande, tá? Quer ver? Eu vou botar um exemplo aqui pra gente. Então, peguei aqui a calculadora. Eu vou dividir aqui, ó, 5 por um número que ele é bem próximo de 0, né? Vou botar 0,00001, né? Vou botar 1 aqui no final. Ah, não está nem entrando, ó. Então vou diminuir um pouco, ó. Vou botar 5 dividido, vou botar menos zeros. Ó, tá bom. Então estou dividindo 5 por um número que é bem próximo de 0, ó. Vai dar um resultado absurdo de grande. O que acontece com esse número? Ele vai explodir para o infinito, né? Cada vez que esse número chegar bem próximo de 0. Então, para essa divisão, a gente vai botar aqui o símbolo do infinito, né? E eis o resultado, tá? Então, ajeitei aqui o símbolo.
Certo? Então o resultado é menos infinito, tá? O resultado desse limite. Então eu vou botar aqui um próximo para a gente resolver, tá? Observe que agora é a mesma função, só que quando o x tende a 3 pela esquerda, quer dizer que o quê? Que o valor, né, que o valor de x ele se aproxima de 3 pela esquerda, tá? Ou seja, ele é um pouquinho menor que 3, ele se aproxima pela esquerda. Então ele é um pouquinho menor que 3. Utilizando do mesmo raciocínio, como é que a gente vai resolver? Vou escrever o limite. Vou escrever tudo de novo. Limite de 5 sobre 3 menos x, né? Quando x tende a 3 menos, que é pela esquerda, vai ser o quê? 5 sobre 3 menos 3 menos, né? Que é quando tende a 3 pela esquerda. Como o número vai ser um pouquinho menor que 3, né? O resultado ele vai dar positivo, tá? Porque eu estou subtraindo 3 de um número que era um pouquinho menor que 3. Isso vai dar quase zero, tá? Isso vai dar quase zero. E a gente viu com a divisão por um número que é muito pequeno, ele explode para o infinito, tá? Então o resultado daria mais infinito. Tá, vou botar mais um exemplo aqui. E a gente vai utilizar esse raciocínio. Eu já trouxe aqui dois exemplos de uma vez, né, que a gente vai resolver. A gente vai repetir o limite. Limite quando x tende a zero pela direita. De 5 sobre... Aí eu vou botar x em evidência, tá? X multiplica x menos 1. Que aí vai ficar mais fácil de pensar. Porque aí na hora que eu for substituir esse número, né, que ele é um pouquinho maior que zero, né? É um número que tende a zero pela direita. Eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 0 mais se multiplica 0 mais menos 1, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um número. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um número que ele é um pouquinho maior que 0 menos 1. Só que o menos 1 ele é maior do que esse número que é um pouquinho maior que 0. Então, o resultado dessa conta aqui vai dar negativo, né? E um número negativo vezes um número positivo vai dar um número negativo, tá? Então aqui vai ser menos, né? E aí quando eu multiplicar esse número aqui, né, que ele é um pouquinho maior que zero, quando eu fizer essa multiplicação, quando eu fizer essa subtração, né, vai dar um número negativo. Só que quando eu multiplicar ele por um número que é quase zero, né, o resultado vai dar um número também que é quase zero, né? Porque como se a gente estivesse multiplicando por zero, só que ele é um pouquinho maior que zero, certo? E quando eu dividir esse 5 pelo resultado, que ele é quase zero, vai explodir para o infinito, igual a gente viu lá em cima, né? Aí é o mesmo raciocínio. Agora, nesse outro caso, o raciocínio vai ser quase o mesmo, tá? Só que aí, quando eu for substituir, né, eu vou fazer a mesma simplificação aqui, né? Botar em evidência. Só que quando eu for substituir, né, vai ficar 5 sobre x que multiplica x menos 1. Só que aí, no lugar do x, eu vou botar um número que ele tende a zero pela esquerda, ou seja, ele é um pouquinho menor que zero, tá? Então vai ficar 0 menos e multiplica 0 menos menos 1. Se ele é um pouquinho menor que zero, ele é um número negativo. Então, quando eu for somar aqui, eu vou ter a soma de um número negativo com um número negativo. Ou seja, o resultado também vai dar um número negativo. E como esse zero aqui também é negativo, negativo vezes negativo, positivo. Então aqui vai dar positivo. E quando você multiplicar por esse número que é quase zero, o resultado vai dar bem próximo de zero. Quando você dividir, vai para o infinito também, tá? Igual a gente viu. Esse tipo de raciocínio é importante, né, para dar prosseguimento aos estudos, tá? Vou botar um último exemplo aqui pra gente. Agora um exemplo de gráfico para a gente analisar, né? O que ele quer saber é limite quando x tende a zero pela esquerda. Bom, quando x tende a zero pela esquerda, ó,
Repare que a função ela vai lá para o 4. Então o limite quando tende a 0 pela esquerda é 4. Quando tende a 0 pela direita, a função ela vai lá para o menos 4. Tá? Então aqui é menos 4. E se os limites laterais são diferentes, significa que não existe esse limite aqui. Limite da função quando x tende a 0. Ó. Não existe. Tá? E o f de 0 é 0. Né? Quando x é 0, o y é 0 aqui também. Valeu? Então é isso.